Gente, vamos começar então. Você está na Catedral da Família, amém, queridos? Amém. Meu nome é Osvaldo Lobo, sou pastor de uma igreja muito querida em Curitiba, a Igreja Batista de Bom Retiro. Temos um ministério que acolhe aqueles que sofrem e lutam para vencer o pecado. Sou casado com Fabiola Lobo, ela já esteve ministrando para as mulheres nessa igreja aqui também. Vamos falar da preparação para a guerra espiritual. Feche teus olhos, levante a sua mão direita e diga: Senhor meu Deus, eu sou teu filho, eu agora me revisto da tua autoridade e eu sou transportado para o reino da luz. Eu sou levado, eu creio que eu sou levado para dentro do teu amor, para dentro do sangue do Cordeiro, e eu me assento nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Da destra, diga destra, as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Em nome de Jesus, diz amém. Tem muita gente que fala assim: não, eu vou lá e vou fazer guerra espiritual e não há nenhum problema, eu sou assim mesmo, sou forte, sou macho, eu sou espiritual. Gente, guerra, para você fazer guerra, você tem que se preparar. Jesus preparou os discípulos durante 3 anos para que eles arrasassem o inferno. Ninguém vai para a guerra despreparado. Você não vai para a guerra sem o equipamento certo, sem uma armadura, sem equipamento de combate. É sobre isso que eu vou falar nessa primeira etapa, antes da gente falar sobre intercessão espiritual como arma de guerra. As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus. 1 Coríntios 10, 4. A cidade de Corinto, ela fica num vale. Na verdade, não é bem um vale, não, é um porto. Em cima de Corinto tem uma fortaleza chamada Acrocorinto. O apóstolo Paulo, ele cita essa fortaleza quando ele diz: as armas da nossa guerra, as armas que destroem fortalezas. Porque militando na carne, ou vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Existe arma para vencer? Existe arma de destruição? Existe arma que desabilita o inimigo? Existe. Quando nós falamos sobre isso, eu gosto de trazer em primeiro lugar um dicionário da guerra espiritual. Por quê? Porque tem muita confusão no meio evangélico. O pessoal fala assim para mim: pastor, eu quero que o senhor traga para mim aqui um seminário de cura e libertação, de libertação e batalha espiritual. Olha para mim aqui, não tem jeito. Ou eu faço uma coisa, ou bem faço outra coisa, ou então eu dou uma visão geral. A primeira coisa que você precisa entender é que a expulsão de demônios, que muita gente pensa, não, foi uma batalha espiritual. Não é batalha espiritual. Olha para mim que eu vou ensinar para você. Existem quadros de libertação sem batalha espiritual, e existem quadros de libertação sem libertação. Então entenda, existem quadros de batalha espiritual sem libertação, e existem quadros de libertação sem batalha espiritual. Expulsão de demônios é um sinal da chegada do reino de Deus, através de uma ação de uma autoridade espiritual, envolvida em qualquer situação de conflito contra as forças das trevas, no sentido de desalojar e desautorizar espíritos imundos. Então diga assim, expulsão de demônios é um ato. Não existe dom de expulsar demônios. Expulsar demônios é um sinal do reino. Esse sinal seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Ele antes fala o seguinte: ide anunciai, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos e anunciai. Então veja bem, expulsar demônios é um sinal, não para o crente, mas para o não crente, de que o reino de Deus chegou. Quem entendeu isso?
Expulsão de demônios é um ato. Você fala em nome de Jesus, cala-te, sai. Ele sai. Mas o processo de libertação pode ter diversos atos de expulsão de demônios. Eu tive numa igreja, esses tempos, estava dando um treinamento para a liderança da igreja. A igreja tinha 200 pastores e obreiros. E no último dia de treinamento, chega um homem todo tatuado, com óleo dentro do bolso. Falou assim: pastor, eu estou com óleo da unção e eu quero que o senhor ore por mim agora. Eu falei: agora não, estou dando um treinamento. Ele entrou numa sala da igreja, como se eu estivesse aqui agora e ele quisesse parar o culto para orar por ele. Gente que manipula, que quer controlar, tudo é do jeito dele. Eu falei: não, você vai voltar às 18 horas aqui, eu vou orar por você. Isso era de manhã cedo. Não, mas Deus me disse e me falou e me contou que o senhor ia orar por mim hoje. Eu falei: vou orar por você hoje, mas vou orar por você às 18 horas, volte aqui às 18 horas. Quando nós começamos a tratar, que ele chegou às 18 horas, eu chamei já um povo comigo para fazer jejum, e aí nós não almoçamos aquele dia até a hora de atender ele. Quando ele entrou, que eu falei: em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a ti esse jejum, ele já ficou nu, tirou a roupa. Não fica pensando que ele desabotoou a blusa devagar. Ele já tirou a camisa, foi tirando a calça, foi chutando a bota, ficou nu. Estava todo tatuado. E ele falou assim: é aqui, é aqui, é aqui. Tinha uma tatuagem assim mesmo, muito feia aqui. Aí aquele povo assustado, os obreiros assim, que começam agora, já foram pegar o óleo e foram ungir. Eu fiquei só olhando. Manifestou um demônio, tal, não sei o quê. Sai. Aí quando terminou, eles falaram: glória a Deus, nada, tem mais demônio aí. Eu perguntei para ele assim, ele tinha 7 caveiras no braço tatuado. Eu falei: você matou 7 pessoas? Ele falou: foi. A pessoa derrama sangue, ele atrai espírito de morte, não tem jeito, aborto, ritual onde a pessoa envolve derramamento de sangue de animal, de bode preto, de gato preto, de galinha preta, de passarinho, enfim. Pessoa marca o corpo com tatuagem. O que é tatuagem? É uma marca de tinta com sangue. O sangue, gente, é uma moeda de troca espiritual, não tem jeito. E ali nós fizemos diversos atos de expulsão de demônios. Agora, qual é a diferença de expulsar demônios de libertação espiritual? É que a libertação não é um ato, é um processo que lida com as causas que vão viabilizar a exploração demoníaca. Por que o espírito imundo está ali? Porque há um pecado, porque há uma iniquidade, porque há uma transgressão, porque há uma herança espiritual, porque há uma consagração. Existe, pastor, libertação sem batalha espiritual? Existe. Lucas capítulo 13, verso 10, a Bíblia diz que havia uma mulher encurvada lá na sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga existe até hoje lá no sítio arqueológico. Havia uma mulher encurvada, possessa, a Bíblia diz, possessa de um espírito de enfermidade. Veja bem, os espíritos têm nomes e funções. Nomes de espíritos imundos na Bíblia: Dagon, a abominação dos filisteus; Moloque, a abominação dos amonitas; Milcom de Moabe; Mamon, Jesus denuncia em Mateus 6:24; Belzebu, Lucas 11; Belial, Mateus 12. Existem nomes de demônios, e tem demônios que têm funções. É comum o espírito imundo manifestar e diz: meu nome é morte, meu nome é sensualidade, meu nome é esquecimento. Em nome de Jesus, esquecimento sai. A pessoa se lembra de todos os abusos que sofreu, ela lembra de todos os traumas encobertos, ela lembra de todas as memórias amargas que estão escondidas aqui. Existe uma memória escondida, eu não lembro. Ela passa por períodos de surto, ela passa por períodos de esquecimento. Eu não lembro nada dos meus 8 até os meus 15 anos, não lembro. Há um esquecimento mesmo. A libertação dessa mulher que estava encurvada, Jesus diz: seja livre. Aproximando dela, diz assim: seja livre. E ela se endireitou. Não houve manifestação demoníaca, não manifestou lá um Exu, uma pombagira, nada. Ela simplesmente se endireitou. E ele fala assim: não convinha soltar desta prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa por 200 anos, ou por 18 anos. 200 anos não, né, gente?
Libertação sem batalha. Agora, o que é a batalha espiritual? A batalha espiritual é um processo que envolve a libertação e a cura da alma, que normalmente está associado com a intercessão. Diga intercessão. Então, em Atos capítulo 19, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva vão expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E ali o endemoniado pula em cima deles, humilha. Aí é uma manifestação de batalha espiritual, mas não há libertação. Ele continua o quê? Possesso do espírito imundo. Entenderam agora? Um lida com as causas da exploração demoníaca. A batalha espiritual lida com as consequências. Ali já houve a infestação demoníaca, ali já há uma infiltração maligna. Não entrou só um, entrou logo 7. Não entrou só 7, entrou 70. É uma legião. É uma legião. Tá bom, gente? Agora, a cura da alma é um processo de terapia em que o tratamento é levado até a vítima que foi traumatizada ou atingida por feridas espirituais, ou ainda permanece num quadro de opressão espiritual. Então, expulsão de demônios é um ato, é a chegada do reino dos céus. Libertação espiritual é um processo que lida com as causas da exploração demoníaca. Batalha espiritual é um processo que lida com as consequências e é ligado à intercessão e cura da alma. Quem trabalha com cura da alma está mexendo em gente ferida, em gente machucada, que já passou pelo processo de libertação. Agora, antes da guerra, pastor, eu quero ir para a guerra. Finalmente, irmãos, diga finalmente, irmãos. Ele não fala inicialmente, ele diga finalmente. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele fala sobre uma armadura de Deus: o capacete de salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, cingir os lombos com a verdade, colocar o cinturão da justiça, empunhar a espada do Espírito, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Isso é o capítulo 6, mas antes do capítulo 6, ele prepara a gente para a guerra. A primeira coisa que você tem que entender, olha para mim, quer fazer guerra espiritual? Começa a buscar a Deus e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Por que ele escreve essa parte de guerra espiritual para os Efésios? Por quê? Porque era uma cidade mergulhada no ocultismo, na feitiçaria. Ali havia uma potestade. Ali existe uma mulher que é adorada, chamada Diana dos Efésios. Ela é a mesma coisa que lá em Jeremias capítulo 14, fala da rainha dos céus. Pensa um bicho que deixa Deus enojado, que fala assim, Deus fala assim, não ore por esse povo que eu não vou ouvir. Jeremias 14, Jeremias 7 fala sobre a rainha do céu. É Diana, ou Artemis, ou uma dessas demônios travestidos de mulher, que são adorados aí pelo mundo inteiro até hoje. Então ele fala, quer vencer a guerra espiritual? Para de brincar de oração. Para de brincar de na igreja você ser uma bênção, em casa você ser o cão. Na igreja você ora, em casa você não dobra o joelho nem uma vez. Na igreja você lê a Bíblia, em casa você não quer saber. Tem gente que já não sabe nem onde colocou a Bíblia em casa. Cadê minha Bíblia? Não sei. Tão perdido que está. Então, primeira coisa, não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do... Como é que eu me encho do Espírito, gente? Por que ele bota ali com hinos, com cânticos, com salmos? Porque naquele tempo não tinha escola pública nem alfabetização. O povo era ignorante, não sabia ler não, gente. Só quem sabia ler eram os escribas. O povo não sabia ler. Então como é que você ensina um povo que não sabe ler a Bíblia? Ensina a cantar louvores. Então eles conheciam aquele livro de salmos de cor, de tanto cantar louvores. Você conhece o cantor cristão? Você conhece a harpa cristã? Você conhece os hinos? O que são os hinos, gente? É a palavra de Deus cantada. Entenderam isso? Se encha da palavra que você vai se encher de Deus. Número 2, cuide do seu casamento, querido. Se quer fazer batalha espiritual, cuide do seu casamento. Por quê? Porque se você não cuidar do seu casamento, o inimigo vai te arrasar. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas.
Meu casamento, para que eu entre num quadro de batalha espiritual e saia vitorioso, você precisa entender isso. Eu tenho que estar com meu casamento no altar, ou eu tenho que estar com minha solteirice no altar. Estão entendendo isso, gente? Não viva amasiadamente uma relação de ilegalidade espiritual. Está transando com a namorada, você não pode trabalhar com batalha espiritual. Você vai fracassar que nem os 7 filhos do sumo sacerdote Seva. Entenderam isso, gente? Gente, eu vou repetir algo que eu já falei aqui da última vez. O espírito imundo, ele não escolhe você, é você que escolhe ele. Quer repetir isso? O espírito imundo não escolhe você, é você que escolhe ele. Porque o espírito imundo habita na imundície. E se você escolher viver na imundície, querido, é aí que ele vai habitar, é alimento para ele, é alimento. Ele se alimenta de pecado. Quando você abre o saco de ração do seu cachorro, ele só ouve a voz do saco de ração, ele já vem abanando o rabo. O espírito imundo é igual. Se eu coloco aqui em cima algo podre, a mosca vai vir. E é assim que Satanás é chamado na Bíblia, como Senhor das moscas, ou Beuzebu. Beuzebu significa Senhor das moscas. Ele fica onde? Na área da sua vida em que há pecado. Às vezes é só na vida financeira, às vezes é só na vida afetiva, às vezes é só na vida emocional. Você diz, não perdoo, pastor, não perdoo. Você pode ter certeza. Um espírito imundo vai orbitar em volta de você e vai querer te convidar para a morte. Ah, pastor, é ciúme. Gente, você não sabe, gente, o ciúme é horrível. Ciúme é grave. Não é brincadeira, não. Saul ouviu uma canção. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Gente, aquilo gerou no coração uma decepção tão grande, que o espírito de morte entrou junto, e ele tentou matar Davi 1 vez, 2 vezes, Davi foge para En-Gedi, e ali ele fica nos buracos daquelas cavernas, ele bota o esquadrão da morte para matar Davi. Deus avisou ele, cuidado, Saul, a rebelião é como a feitiçaria. Ele avisou Saul. Gente, não é só um ciúminho, gente, é por isso que o coração da gente tem que estar limpo. Deus avisou que a rebelião é como o que, gente? É como o que Saul faz? Vai buscar a feiticeira de Endor. Final da vida dele. Aquele espírito de morte que estava nele, levou ele ao suicídio. Quando eu trato de policiais militares, gente que para entrar em determinados esquadrões da polícia tem que matar. Vocês sabiam disso? Não, eu quero ser lá do batalhão de operações, não sei da quanto. Vai ter que ir para o batismo de sangue. Ele vai lá, pega um bandidinho, mata ele. Mata, pronto. Agora você é do nosso time. O sangue, ele profana a terra, gente. O sangue causa o quê? Perseguição espiritual. É por isso que quando eu digo que o aborto produz perseguições implacáveis, está a turma do Congresso do Senado discutindo isso. Está lá a Argentina. O Congresso argentino aprovou, agora vai passar pelo Senado. Você acha que Deus leva isso na brincadeira? Você acha que o mundo espiritual leva isso na brincadeira? Não leva não, querido. O aborto aborta a tua própria vida. Aí quando tudo começa a dar errado, você não sabe o que está acontecendo. É por isso que a intercessão na batalha espiritual tem que entrar para ajudar mulher e homem. Mulher que fez e homem que pagou, que investiu. O papai que levou a namorada do filho para fazer o aborto. É a mamãe que levou a namorada do filho para fazer aborto. Investe dinheiro. Presta atenção, gente. Gente, o dinheiro, ele é algo espiritual. Existe um altar ligado a um trono, ligado a um Senhor. O que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? Veja bem, ele usa a palavra santificação. O que é maior? A oferta,
ou o altar que santifica a oferta? Você acha que Deus não recebe oferta? Claro que recebe, gente. E Ele se importa com isso. E é aqui que as pessoas morrem ou vivem, no altar. Coré, Datã e Abirão morreram aqui, oferecendo oferta de incenso. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote, morreram aqui, oferecendo fogo estranho. Ananias e Safira morreram aqui, mentindo para o Senhor contra as ofertas. Então não imagine que você está derramando um sangue e o mundo espiritual está falando assim: ah, não é nada, deixa para lá. Como é que é isso? Então vamos lá. Antes da guerra, eu cuido dos meus filhos. Os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. E os pais não devem provocar o coração dos filhos. Então quer ir para a guerra? Quer trabalhar comigo em libertação? A primeira coisa que eu cuido: sua vida com Deus, a tua vida com a tua esposa ou com a tua solteirice, e a tua vida com os teus filhos. Por quê? Porque senão eu vou trazendo você para um teatro de operações, que a vítima, mais cedo ou mais tarde, vai ser você mesmo. Número 4, vós servos, obedecei aos vossos senhores. E vocês que são senhores, deixem as ameaças. O meu trabalho é espiritual? Claro que é. Claro que é. Eu trabalho, eu sou dona, você é dona de casa. O trabalho é santo? É. É santo. Trocar a fralda do filho é santo. Varrer o banheiro, limpar o banheiro é santo. Lavar a louça é santo. Quando você trabalha, Deus abençoa a obra das mãos. É por isso que tem muita gente que não sai do buraco, que é esperando cair do céu, não cai. Ele abençoa o que, gente? A obra das? Adianta correr atrás da bênção, gente? Adianta, gente? É a bênção que corre atrás de você, não é isso? Então tem que trabalhar. Pedro estava com um problemão. Por quê? Os soldados do templo vieram cobrar dele o quê? O imposto do templo. Teu mestre não paga imposto? Pedro entra em casa. Jesus não fez mágica. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. É diferente. E o milagre é uma intervenção, é uma violação de uma lei natural, onde você percebe que Deus interferiu na terra nesse tempo aqui de espaço da gente que a gente vive. Ele fala assim: Pedro, vai lá, pega uma vara e pesca um peixe. E quando você pescar o peixe, abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda, é um estáter, você vai pagar o meu e o teu imposto. Ele não fala assim: Pedro, vai dormir que você vai achar uma moeda debaixo do travesseiro. Ele diz: vai trabalhar. Quer ir para a guerra? Trabalhe. Ainda que você esteja desempregado, faz o que tiver às tuas mãos. Faz o que você puder fazer. Vai capinar, vai limpar, vai lavar, vai servir. Porque é ali que Deus vai abençoar a obra das suas. Por último, antes da guerra, meu ministério. O ministério é algo que eu não faço só quando eu quero. O ministério é algo que eu vivo, porque eu tenho responsabilidade. Ah, não sou voluntário, não ganho nada, querido, presta atenção. Tempo, trabalho e talento são os 3 T's do voluntariado. Não adianta você conhecer tudo. Tem muita gente que conhece tudo, é muito bom, vive criticando o irmão que faz, mas ele não faz nada porque ele não tem tempo. Você precisa ter talento? Precisa. Ah, pega qualquer um e coloca qualquer ministério. Não, não é assim. É gente capacitada, é gente que estudou para isso, é gente que recebeu um dom de Deus para aquilo ali. Se você me colocar para cantar aqui, pastor misericórdia, eu canto mal mesmo, e canto desafinado. Gente, eu não consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo, que algum negócio aí que me bota para tocar um violão, acho que até tocando a campainha sai desafinado. Eu não toco nada, nem sino, eu não consigo tocar. Então eu não tenho talento, eu sirvo ministério, louvor, não sirvo. Entenderam isso? Agora, me bota para cuidar das pessoas. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E se um leão ou um urso vai atrás dela, ou pega ela, eu não quero nem saber. Eu vou atrás dele e dou golpes até que solte. Solta ele, solta em nome de Jesus. Até que solte. Entenderam isso? Talento, tempo, talento, e aí sim, trabalho.
O ministério é aquilo que eu preparo para a guerra. Agora, quando o apóstolo Paulo ele dá a visão geral de Efésios, ele fala finalmente, vamos à guerra. Fortalecei-vos do Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, toda ela, não deixa nada de fora, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está falando de uma guerra espiritual. Veja bem, nós entramos num lugar, gente, em que tem um inimigo que não tem possibilidade de fazer acordo de paz com a gente. Vocês estão entendendo? O diabo não faz acordo de paz. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, em breve, o Deus de toda a paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É debaixo do teu pé que ele vai ser esmagado. Quando se fala disso, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto a armadura de Deus. E aí nós vamos ver aqui cada uma das peças da armadura de Deus. Eu sei que o inimigo é um predador perigoso. 1 Pedro diz, seres sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, hein? Não é inimigo do pastor Salmo, não é inimigo do pastor Leandro, não é inimigo do pastor Roberto, é teu inimigo, é meu inimigo. Ele anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, a tragar. Esse inimigo é com quem eu guerreio. Então uma bobagem é o crente que está aqui, não, Deus me revelou que a irmãzinha tem ciúme de mim. Que bobagem, ora por ela. O teu inimigo não é um amante da tua esposa, nem a amante do teu marido, não é inimigo, é gente. A gente não luta contra a carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, não é o teu patrão, não é o teu empregado que está te colocando na justiça. O inimigo que a gente luta é um inimigo que os seus olhos nem veem, ele é espiritual. Diga, o meu inimigo são principados, potestades, poderes das trevas, nos lugares celestiais, e hostes espirituais da maldade. Existe o inimigo que é organizado. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está revelando para a gente? Ele não é bagunceiro, ele não é desorganizado, existe uma hierarquia, ele não ensarilha armas, ele anda ao derredor buscando quem devorar. É por isso que quando ele escreve a carta a Timóteo, a segunda, 4:7, ele diz o quê? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quer aprender batalha espiritual? Leia o livro de Josué. Josué, ele sai do campo de batalha sem um arranhão. Ele não toma um tapinha na cara do inimigo. Ele vence todas. A única guerra que Israel perdeu no tempo de Josué foi por causa de Acã. Não foi Josué, que Acã desobedece e tira daquilo que estava consagrado para destruição. Aquilo ali, Jericó, você conhece a história do capítulo 6 e 7 do livro de Josué. Jericó foi consagrado ao Senhor para destruição. Funciona mais ou menos como o dízimo, a primícia. Aquela primeira, olha, tudo é teu, mas a primícia é do Senhor. Destrói tudo. Confia em mim, destrói tudo. O que Acã fez? Sei lá, o dia de amanhã, vou pegar para mim hoje. Ele pega umas peças de prata, pega umas capas babilônicas. A pessoa pensa que vai desobedecer, gente, vai quebrar a cara. É o sujeito que só nega o dízimo, é o sujeito que retém a oferta, que ignora a primícia. Não tem jeito. Quer fazer isso? Você vai sofrer. Vai sofrer. Então, a tua vida financeira vai ser assim, sobe, desce, sobe, desce. O que Deus quer de mim e de você é fidelidade. Fidelidade. E as pessoas que impressionam Deus se impressionam pela fidelidade. A mulher com alabastro de nardo puro de Marcos 14, a viúva das 2 moedas. Já reparou que Deus se impressiona com a fidelidade? O menino que traz 5 pães e 2 peixes. Não é muita coisa, mas na mão do Senhor Ele multiplica. Combati o bom combate. Então, primeira coisa que eu quero que você aprenda: o cinto da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. A mentira é a base do arsenal do inimigo. Ele é o pai da
É por isso que eu fico na Bíblia. Vou qualquer igreja, pastor, traz uma revelação. A revelação está aqui, a Escritura Sagrada. Eu não brinco com isso. Se Deus falou comigo, eu falo, ó, Deus está me dizendo. Mas se Deus não falou comigo, eu tapo a minha boca aqui. Então entenda uma coisa. Escute o que eu vou dizer agora. Quem perde em batalha é mentiroso. Eu pergunto assim, a pessoa está vivendo um caos na vida dela, um trauma, um drama familiar, um drama comportamental, uma vida ruim em casa, com o filho, com a esposa, um problema na empresa dele, os negócios dele não vão bem, um problema nele mesmo, uma depressão que toma conta, uma síndrome de pânico, uma enfermidade. Eu sempre pergunto do jeito que Jesus perguntava: desde quando acontece isso? Desde quando? Se a pessoa mentir, eu não consigo resolver. Você vai no médico, o médico pergunta assim: onde está doendo? A dor é nas costas. Você fala assim: não, está doendo aqui na cabeça. O médico vai conseguir acertar? Mas por que as pessoas mentem? Entenda isso. As pessoas mentem porque o trauma dói demais. Um abuso, um abandono, você passaram a perna em você foi traído. Você confiava naquela pessoa e ela te traiu. O teu chão abre, você perde a confiança, você conta. Eu vou no gabinete com um pastor, eu abro meu coração, aquele pastor conta para todo mundo. Gente, já era. A fofoca, eu sempre digo isso, é o suicídio do aconselhamento. Só que acontece, a gente não confia mais um no outro, aí tem gente que sai daqui, do centro-oeste, para ir em Curitiba, para confessar pecado para mim. Porque o coração dele está culpado. Gente, o culpado é um sofredor. Davi, ele estava culpado, ele traiu o Senhor. Ele vai escrever no Salmo 51, somente contra ti pequei. Ele dá uma de bonzão. Ele se deita com Batseba, ele trama a morte de Urias, ele esconde tudo, dá festa, ó, morreu teu servo Urias. Ele, glória a Deus, a espada não escolhe quem devorar. Gente, aquilo que Davi escondeu, fez tão mal para ele, que ele escreveu o Salmo 32. Olha, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui culpa. Ele começa assim o Salmo: enquanto eu ocultei o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim. A minha vida se tornou sequidão, estio, meus ossos secaram. A pessoa, quando não vive na verdade, entenda isso, gente, é uma vida triste, porque ele não tem como botar para fora, não tem como chorar. Ele é um ministro, ele é um pastor, ele é um líder de um grupo familiar, ele é um diácono, ele é um presbítero. O que vão pensar de mim? Ele é pai de família, ele é diretor da empresa. O que vão pensar de mim? Ele mente, porque ele está protegendo uma fortaleza. Ele está protegendo o quê? Aquilo que é valor para ele. Agora, quando Natan vai conversar com ele, ele fala o seguinte: Davi, teve um homem que fez uma bobagem, falou assim: mata, esse homem é digno de morte. O culpado, ele é cruel. Ele é cruel com a esposa, ele é cruel com ele mesmo, ele é cruel com os filhos, ele não aceita. Olha, você dá uma escorregadinha, ele te massacra. O culpado não é mole não, gente. O culpado não experimenta o perdão, então ele não perdoa ele mesmo, não perdoa mais ninguém. Davi diz: esse homem tem que morrer. Natan diz: você que é esse homem, é você que é. Ele fala assim: porque você mentiu para o Senhor. O que você fez escondido, ninguém sabe. Ei, vou contar um segredo para você. Fica só entre eu, você, a raça rubro-negra e a fiel corintiana. O que você fez escondido, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Vão fazer. É por isso que quando você confessa, você desautoriza o mundo espiritual. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Vocês estão entendendo isso?
Primeira coisa, querido, confessar. Verdade. Número 2, vestindo a couraça da justiça. Não, pastor, porque eu sou santo, eu sou batizado no Espírito, eu oro, eu jejuo. Gente, tudo isso é trapo de imundície. Sou honesto, não passo cheque sem fundo, eu pago todas as minhas prestações no dia lá, não deixo atrasar nada. Sou justo, querido, isso é trapo de imundície. Sem a justiça de Cristo e sem a santidade pessoal, não há qualquer defesa contra as acusações de Satanás. Você está pensando que Satanás é um promotor da Lava Jato? Acha? Que prende um desses capa 40? Satanás é um acusador experiente. Ir para a guerra sem a couraça do Senhor, gente, é ir para a guerra, se aproximar demais do inimigo que quer te matar. Ele é homicida. Homicida. Número 3, calçando os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Você quer vencer em batalha espiritual? Aprenda a ficar no que está escrito. Não porque o irmão revelou, porque a irmã revelou, porque o especialista em libertação revelou. Joga isso fora. Está na Bíblia? Pode acreditar. Não está na Bíblia, você não é obrigado a acreditar, querido. Porque passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Nem um tio, nem uma vírgula da lei será tirada sem que se cumpra. Se você ler 10 capítulos da Bíblia a partir de hoje, em 120 dias você leu a Bíblia inteira. Tem gente aqui que é crente há 10 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Nunca leu a Bíblia e diz que não tem tempo. Mentira. É mentira. E é por isso que o inimigo sapateia na vida dele. Passa por cima, ele não conhece a verdade. Se você ler 10 capítulos da Bíblia, eu faço isso todo dia, gente. Ontem cheguei tarde em casa, fui dormir 4 da manhã. Estudando, pesquisando, trabalhando, lendo a Bíblia. Se você ler 10 capítulos da Bíblia, em 4 meses, em 120 dias, você leu a Bíblia inteira. Você lê 3 vezes no ano a Bíblia. Se você andar num caminho pavimentado, você coloca as botas, você não vai escorregar. Número 4, escudo da fé. Usem o escudo da fé, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Dardos, eles eram embebidos, são flechas, no fogo, num combustível para queimar. Olha aqui, o inimigo é mentiroso e ele vai tentar jogar na sua cabeça uma lógica perversa, uma mentira para te enganar. Para você abandonar o Evangelho, para você abandonar sua casa, para você tirar sua própria vida. Ele é mentiroso. Vou contar para vocês um caso só. Vocês sabem que eu fui militar, todo mundo sabe disso? Sou tenente-coronel da reserva da Força Aérea. Eu, quando era aspirante, eu servia num quartel em Guaratinguetá, interior de São Paulo. E eu trabalhava num setor, e tinha um setor do batalhão de infantaria, e um garoto de serviço deu um tiro e se matou na frente do mastro do pátio de formaturas da bandeira, na frente. Aquilo foi para a pesquisa da polícia científica, e realmente chegaram à conclusão, acharam cartas dele se despedindo da mãe, do pai, da namorada. Ele se suicidou. Muito bem. Naquela mesma época, um soldado manifestou um demônio. Gente, eu batistossauro, sabe o que é batistossauro? Gente, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida não. Soldado manifestou um demônio. Eu me lembro do tenente que era pastor, tenente Cury, hoje ele serve lá para as bandas do Nordeste, de Recife, ou de São Luís do Maranhão, já não sei mais. Ele na época, hoje coronel, ele pegou aquele soldado, levou para longe, falou: em nome de Jesus, quem matou aquele menino no pátio da bandeira? Eu falei assim: Cury, já saiu o laudo da perícia, o menino se matou. Ele: Lobo, fica quieto, você não entende nada disso. Em nome de Jesus, quem matou aquele menino? Rapaz, garoto endemoniado, com o olho baixo, ele levantou assim, encarou o Cury. Quem matou ele foi Lúcifer. Lúcifer enganou ele e matou ele. Ele fica querendo convencer as pessoas que a morte é uma boa saída. Quem se mata vai para o céu, gente? Ei, olha para mim. Vai para o céu. Querido, horrível coisa é. Dardos inflamados são mentiras.
E ele vai atingir o coração, a mente humana com mentiras. São compreensões enganosas, são atalhos. Isso funciona para o pecado. Peque que não vai dar nada. Por último, o capacete da salvação. Ninguém sai de um local protegido dos fogos de artilharia inimiga sem um capacete. Já reparou que o soldado, ele usa assim um cap, um boné? Quem reparou isso? Eles têm aqueles bonés, às vezes, ridículos na cabeça, não tem? Você vai lá na Inglaterra, Palácio de Buckingham, está lá ele com aquele chapéu com um pelo de urso desse tamanho. Já viram isso? A polícia rodoviária te para, está lá o soldadinho com cap, encosta. Por que o soldado usa sempre um boné? Ele nunca está com a cabeça descoberta. Por quê? Isso é disciplinar. Você ensina o soldado que toda vez que ele sai de um ambiente fechado, ele precisa proteger a cabeça. Então, eu não preciso ensinar na guerra para o meu soldado, bota o teu capacete. Ele já sabe que tem que colocar. Você treina ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois ele vai para a guerra, ele sempre vai usar o quê? Gente, olha para mim. A salvação está aqui, na minha cabeça. Se ele roubar a salvação que está aqui na minha mente, ele me arrasa, ele me destrói. Uma pessoa que não tem certeza da salvação, jamais vai ser um guerreiro espiritual, não vai ser. É por isso que eu sempre pergunto, tenho dúvida da salvação? Lê 1 João capítulo 5, lê 30 vezes, o mês inteiro, para você ver se você vai sair com uma certeza da salvação. Porque lá está escrito, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem que saber que você tem a vida eterna. Agora, por último, a espada do Espírito. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o único equipamento ofensivo e arma de ataque. Foi o que Jesus usou. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8. Ele diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E também está escrito. Então, querido, preste atenção. Jesus não ficou jogando sal grosso, óleo da unção, passando a rosa para o irmão botar em casa para expulsar o demônio. Ele usou o que, gente? É comum o espírito imundo manifestar e dizer coisas assim, eu não vou sair dele, ele é meu, a mãe dele me deu, fizeram um trabalho no terreiro, na mata virgem, na cachoeira, derramaram sangue, eu não vou sair porque ele é meu. Querido, usa a palavra de Deus. Está escrito, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Gente, usa a verdade, usa a Bíblia, usa a espada. Gente, ele bate em retirada, não tem jeito. Agora tem gente que faz isso aí, os tripetis da armadura. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte seus despojos. É o crente que passou um tempo, ele começa a ignorar, os componentes da armadura de Deus. Ele chuta a bota da prontidão do evangelho da paz, ou seja, ele não quer saber mais de ler a Bíblia. Ele começa a achar, o coração dele é orgulhoso, ele começa a achar que a justiça dele é boa demais, porque ele recebe um dom especial, porque ele canta, porque ele toca, porque ele prega, porque ele ensina, porque ele evangeliza, ou porque ele ganha para Jesus. Tem muita gente que quer me dar a carteira da gospel. Aí, pastor, sou líder do ministério. Gente, isso não resolve não, gente. Vai expulsar demônios. Eu fui pregar numa igreja histórica do nosso país, histórica, não pentecostal. Gente, um rapaz entrou no meu canal mas ele falou tanto e quis assim falar comigo contra a doutrina da batalha espiritual. E eu deixei o menino falar, ele falou, escreveu, mas colocou o nome de uns teólogos que eu nunca ouvi falar na minha vida. Gente que veio da teologia reformada, da Europa, da América, e foi falando, tudo isso é muito bom. Aí no final eu falei assim, quando alguém entrar no meu gabinete, dizendo que é homossexual e quer mudar de vida, qual dos teólogos que eu vou citar? Só responder isso. Silêncio rádio. Sabe, eu falei, por favor, me diga qual dos teólogos eu vou usar. Que só tem uma coisa que vai resolver.
Só tem uma coisa. A verdade não é uma coisa, é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só isso. E se você não tiver compaixão e amor, você pode usar a teologia que você quiser, você não vai convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito, não é você. Cuidado para você não fazer o striptease da armadura. Autoridade para vencer, eu vou dar 3 passos, eu tenho mais 1 minuto, 2. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem, diga assim, como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Veja bem, você precisa de pastor e de líder. É Moisés, capítulo 7 do livro de Atos, Deus diz de Moisés mesmo, Deus levantará um profeta semelhante a mim, falando de Jesus de Nazaré. Moisés era o cara, hein? Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. Ele não chamou gente carnal. E impõe as mãos sobre ele, olha que importante, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles, dele parte da tua autoridade. Olha que coisa, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Josué e toda a comunidade israelita seguirão suas instruções quando saírem para a, diga, batalha. Isso está em Números 27, de 15 a 21. Vamos aprender então com o general invicto que é Josué. Primeira coisa que você tem que entender, primeiro passo, a unção é que dá autoridade. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano do perdão. Unção é capacitação sobrenatural. A unção, querido, é o Espírito esfregado sobre a pessoa. O Espírito está sobre mim, estava sobre ele, e ele me ungiu. Para quê? Para curar, para dar liberdade aos cativos e liberdade aos oprimidos. E existe na unção messiânica, essa unção de Cristo, ela é carregada de um poder libertador. Número 2, mãos que delegam autoridade. Sabe o que significa isso? Respaldo. O pastor e a pastora são autoridade aqui. Quando eu falar, através de sonhos e visões falarei. Deus fala com todo mundo. Ele dá sonhos, dá visões, mas a direção fica na mão de quem? Gente, isso não é brincadeira, é o que eu vou falar para você, hein? Gente que sai da igreja, que racha a igreja, não prospera não. A rebelião. Está pensando que a rebelião leva você para o alto? Pergunta para Satanás. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Eu subirei ao céu, me colocarei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo, colocarei meu trono nas regiões do norte. Querido, a rebelião é você querer ser aquilo que você não é. É você querer ter uma identidade que você não é. Gente, sabe o que é um demônio? É um anjo que perdeu a identidade de anjo, virou demônio. Foi lançado aonde, gente? Aonde foi lançado, gente? No abismo. Então entenda, quando a Bíblia fala sobre mãos que delegam, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha, diga assim, as mãos erguidas. Diga as mãos erguidas. Enquanto a mão estava erguida, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, as amalequitas venciam. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita. Rebelião, gente. Não, vou lutar do meu jeito, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Eu sei que aqui tem gente de muitas igrejas. Querido, se o teu pastor não te abençoa no ministério, você não vai prosperar não. Você vai cair. Vai cair. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para essa igreja, não tem importância. Pastor, o senhor me abençoa?
Deus falou com convicção, eu tenho convicção de Deus que eu não estou mais aqui. Me abençoa que eu preciso ir embora, que Deus tem um chamado para mim. Olha, em Atos, capítulo 13, o Espírito, Atos 13, se eu não me engano, verso 2, o Espírito, ele diz aos apóstolos: aparta para mim Paulo e Barnabé. Gente, Paulo e Barnabé, eles tinham um peso naquele ministério ali que era impressionante. Você quer perder ao mesmo tempo pastor Leandro e pastor Roberto? Quer perder? Gente, mas Deus falou assim: aparta Paulo e Barnabé. Você tem o pastor Adriano, você quer perder ele? Aparta. Então, impondo-lhe as mãos, o despediram. Gente, Paulo evangelizou o mundo conhecido. Ele juntou João Marcos, ele foi juntando Tito, ele foi deixando um em Creta, um em Chipre, um na Tessalônica, ele foi plantando igreja em tudo que é lugar. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz que impondo ele as mãos, diga impondo as mãos, eles receberam o Espírito. Está entendendo isso, gente? É na imposição de mãos. Então, o que significa isso? Que o ministério, que você viver debaixo da cobertura de um pastor, de uma igreja, significa que você tem respaldo para vencer suas lutas pessoais em casa, com a sua família, com o seu marido, com o seu filho, no seu trabalho. Gente que não tem autoridade para orar na sua empresa. Querido, chega na sua empresa, estabelece o domínio do Senhor. Levante sua mão. Imagina que você está no seu trabalho. Diga assim, em nome de Jesus: eu declaro que esse território é território do Senhor. Eu anuncio a chegada do reino dos céus na minha firma, na minha sala, na minha secretaria, na minha empresa, no meu consultório. E eu declaro que o sangue do Cordeiro está estabelecido sobre tudo que acontece aqui. Eu declaro que a fertilidade do Senhor, que a bênção, que a multiplicação chegou nesse local, e o Senhor abençoará fartamente a minha colheita. Eu abençoo cada empregado, cada funcionário, e eu rejeito todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria, que foi feito contra esse negócio. Todas as armas das trevas, eu desautorizo, como autoridade de Jesus, como autoridade de Jesus, eu desautorizo todo o trabalho maligno, em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor fartará minha alma, mesmo no tempo de sequidão. Eu abençoo as minhas mãos e a obra das minhas mãos, em nome de Jesus. Diz amém. Querido, meu pastor botou a mão na minha cabeça. Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer. Eu sou crente mesmo. De Gênesis a Apocalipse está escrito. Eu creio que ali é a palavra de Deus. Então está escrito. E se ele diz para mim que eu sou autoridade, que eu vou pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano, diga nenhum dano. Ai pastor, que medo de retaliação. Estou com tanto medo. Querido, nenhum dano vos fará. Eu estou trabalhando com isso há quase 20 anos em libertação. Nenhum dano. Os meus filhos estão debaixo da cobertura do Senhor. Os meus filhos e a minha família estão guardados pelo escudo do Senhor. Existe uma muralha de defesa em volta da gente. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Eu não brinco de evangelho. Vocês estão olhando para um homem que é crente. Eu cuido da minha família, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu oro por ele todos os dias. Eu não me iludo com o que o mundo pode me oferecer. Eu reclamo sobre a minha vida o poder da salvação de Jesus todo dia. Eu não saio de casa sem orar. Eu não como um prato de comida sem dar graças. Eu não libero palavra de maldição sobre a minha família, nem sobre mim mesmo.
Eu libero palavras, eu tenho falado no mundo espiritual com o meu Deus, sobre nosso futuro. Queridos, essa igreja aqui, eu entro aqui, é impressionante, pastor. Isso aqui é impressionante. Sabe por que isso aqui chegou aqui? Porque tem gente que tem autoridade. Eu conversei com uma irmã ontem aqui, que foi mesmo fundadora aqui. Conversei aqui no final do culto. Gente, tem joelho no chão aqui. Existem mãos levantadas. Existe bênção. E por último, autoridade para orar com poder. Moisés, ele então coloca as mãos sobre Josué, e Josué está numa guerra. Então Josué falou, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ele disse para todo mundo ouvir, ele não fez oração em silêncio não. Sol detém-se em Gibeão, e tu lua, no vale da Jalom, e o sol se deteve, e a lua se parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejara por Israel. Querida, a autoridade, debaixo da cobertura espiritual, é uma autoridade que fala e se cumpre. Isso não é para mim não, isso é para você também. Isso não é só para mim não, é para aquele que crê. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor meu Deus, eu quero confessar que o teu filho Jesus é o meu Deus e o meu Rei, é o meu Salvador, e eu abro meu coração para receber a porção do teu Espírito Santo, que é derramada sobre aquele que crê. Eu quero confessar a minha iniquidade, meu pecado, a minha incredulidade. Eu quero confessar que eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho maltratado minha esposa. Diga: eu tenho maltratado a minha esposa. Eu tenho maltratado meu cônjuge. Eu tenho sido violento, estúpido. Diga crítico. Você tem que falar isso. Diga crítico. Eu tenho liberado palavras frívolas contra mim, contra o meu casamento, contra a minha solidão. Eu quero retirá-las agora e quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque eu afastei meus filhos de mim, pela minha grosseria, pela minha incredulidade, pelas minhas palavras duras. Senhor, me perdoa agora. Eu quero começar de novo. Eu quero um novo tempo com a minha família. Senhor meu Deus, eu quero pedir perdão, que eu tenho sido mau exemplo. Diga: eu tenho sido mau exemplo no meu trabalho, com os meus funcionários, com o meu patrão. Eu tenho desonrado o teu nome. Eu quero pedir perdão, porque eu tenho ignorado o ministério que o Senhor me deu. O Senhor me chamou para o altar, para servir na tua obra, e eu quero pedir perdão. Restaura a minha posição de honra, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus, o dom que foi ministrado na minha vida. Senhor meu Deus, eu tomo de volta cada componente da armadura do céu, o capacete da salvação. Eu me visto de novo, eu me embrulho com a verdade, eu coloco o cinturão da justiça, as botas da prontidão do evangelho da paz, e sobretudo o escudo da fé, com o qual eu vou apagar as mentiras do inferno, e eu seguro a espada do Espírito. Prepara a minha vida para a guerra, as minhas mãos para a batalha. Eu não venço com a minha força, mas eu vou. Diga: eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos,
o Jeová Sabaote, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, em nome de Jesus Cristo, o Verbo da vida, o Cordeiro que venceu. Eu me revisto, diga, do poder, da unção do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Diz amém.